Hebreus capítulo 11, leremos juntos o versículo de número 7. Vamos lá, Hebreus 11, 7 nos diz assim: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, obrigado pelos escritos sagrados. Nós cremos na tua inspiração. E nesta noite, meu Deus, eu tenho a responsabilidade de ser o portador do teu recado, da tua notícia. Eu peço que o Senhor use de misericórdia para comigo. Que eu seja canal de bênção sobre a vida do teu povo reunido neste lugar. Que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, que nós possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós, quando o Senhor direcionou o autor de Hebreus ao deixar esses escritos. Que o Senhor traga iluminação, clareza, direcionamento, discernimento. Que o Senhor nos tome, Espírito Santo, e que toda resistência, todo coração de pedra se torne agora maleável, coração de carne, terra fértil para receber a tua instrução. Vem, Espírito Santo, tirar as vendas dos nossos olhos, que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Repreende todo laço, toda acusação do diabo e fala conosco. Eu reconheço aqui, Senhor, a minha limitação. Eu declaro que eu dependo totalmente do Senhor. Que eu seja o canal, que eu seja o meio pelo qual o Senhor vai transmitir esse recado à tua igreja nesta noite. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O título da mensagem de hoje, deste momento, é Heróis Não Por Acaso. Por que eu escolhi esse título? Heróis Não Por Acaso. Há aproximadamente 25 anos, foi projetado um filme que o título dele era Heróis por Acaso. E qual era a história daquela comédia, daquele filme? Em uma escola americana, havia um grupo de alunos que eram os bagunceiros da escola. E como forma de punição, os professores deram a eles a responsabilidade de escrever ao governo americano, dando sugestões de como eles poderiam melhorar o sistema educacional americano. E no filme, o presidente dos Estados Unidos ficou tão impactado que ele quis conhecer quem eram aqueles alunos. E por conta das sugestões que eles deram, eles se tornaram famosos, foram vistos como heróis por um mero acaso. Nós temos diante de nós, no capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Heróis não por acaso. Eles fazem parte de um projeto de Deus, de um planejamento de Deus, para uma determinada época em que Deus os usou, em que Deus fez com que eles fossem referência e pudessem impactar uma sociedade, e não apenas uma sociedade. Depois de mortos, ainda falam. Nós estamos aqui, nesses dias, refletindo sobre eles. É verdade que houve um projeto, um plano do coração de Deus, mas também houve uma resposta do coração deles para que eles fossem vistos como heróis da fé. Sabe, irmãos e irmãs, um dos maiores desafios do cristão é diante de muitas vezes as nossas orações e as promessas de Deus, nos depararmos com a demora das respostas. E não são raras as vezes que nós, os pastores, atendemos pessoas que já não sabem mais como agir.
muitas vezes esperando uma fórmula mágica para a resposta às suas orações, e muitas vezes nos questionando qual é o caminho, qual é a fórmula mágica para receberem as promessas de Deus. E a palavra de Deus, ela tem muitas promessas para cada um de nós. Deus nos prometeu perdão. Deus nos prometeu reconciliação com o Pai. Deus prometeu que eu e você experimentaríamos vida e vida abundante. Ele promete vida transformada. Ele promete a vida eterna. Ele promete a ressurreição do corpo. E Ele promete que um dia Jesus virá para buscar a sua igreja, o seu povo. E esse povo vai ter um final feliz. Esse povo vai experimentar um momento único. E todo o sofrimento deste mundo ele vai ficar para trás. Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Já não haverá choro, nem ranger de dentes, nem enfermidades, nem lutas, nem tribulações. E será novo céu e nova terra para todo aquele que crê em Jesus. São muitas as promessas deste livro. A promessa para a igreja é que ela vai triunfar no final. Mas sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes diante dos embates da vida, deste mundo tenebroso, das dificuldades, vemos pessoas enfrentando desânimo, desencorajamento na sua fé. E então, quando vêm adversidades, parece que muitos esmorecem, se entregam ao sofrimento. Quando surge um inimigo, uma luta financeira, um problema que aos nossos olhos ele é insolúvel, uma enfermidade que diante do diagnóstico do médico não tem cura, e a gente persevera em oração e clama pela resposta, e parece que ela nunca chega, nunca vem. E são muitos os que entram em um conflito interior. Essa era de forma semelhante à situação desse grupo de judeus, a quem o autor de Hebreus escreve essa carta. Eles haviam recebido a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles haviam crido que Jesus é o Filho de Deus, que haveria de vir. E eles abandonaram a sua velha vida. Eles abandonaram a sua antiga religião, o judaísmo. E por causa da sua entrega a Jesus, eles começaram a sofrer perseguição. Eles eram denunciados. Eles eram chicoteados muitas vezes, perseguidos, excluídos do contexto da família. E muitos deles até mortos por ter deixado a sua antiga fé. E diante de tantas lutas que eles já estavam esmorecendo, eles começaram a se questionar: será que não seria melhor ter ficado naquela antiga religião? Será que não é melhor eu voltar para lá? Será que Deus me ama tanto assim mesmo? Porque ao invés de eu ver Deus, parece que alegre porque eu entreguei a minha vida a Ele, parece que Ele não está tão contente assim. E os questionamentos começaram a vir. Como muitas vezes nós também ouvimos irmãos e irmãs passando pelas suas lutas. Será que a Bíblia é tão verdade assim mesmo? Eu acho que Deus não me ama. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas nas suas lutas falando: acho que Deus não me ama. Será que as promessas dele vão se cumprir na minha vida? E então, o autor aos Hebreus, ele usa os primeiros 10 capítulos da sua carta para orientar eles, para dizer para eles que eles não iam ter lucro nenhum de deixar as coisas excelentes que Deus pode oferecer para voltar à sua velha fé. Para ele, aquilo era um retrocesso. Vocês só vão perder,
Vocês vão deixar as coisas excelentes que Deus tem reservado para vocês. E vocês vão deixar de experimentar as coisas grandiosas que Ele tem separado. E ele começa a citar alguns exemplos. E no capítulo 11 ele fala da excelência da fé. E como um bom professor, ele já começa o capítulo 11 definindo o que é fé. E ele diz para aquele grupo de judeus que se converteram ao cristianismo, ele disse: olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a grande virtude da fé é quando você não vê possibilidade nenhuma. Quando as coisas parecem não estar dando certo, você continua crendo, mesmo que não haja um sinal, mesmo que você não veja uma possibilidade. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que vocês não estão vendo. E no versículo 2 ele diz: olha, pela fé, por acreditar, por perseverar, por continuar firmes no Senhor, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Ele está dizendo: sabe o que a fé faz? A fé vai te levar a dar um excelente testemunho. Você vai poder compartilhar a vitória, o cumprimento das promessas. Quem tem fé, testemunha e canta o canto da vitória. E ele diz no versículo 3, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E ele fala: olha, meus irmãos, prestem atenção, não existia nada no universo. Não tinha matéria-prima para ele existir. O Deus que nós cremos é um Deus que do nada, apenas com a sua palavra, Ele deu uma ordem e o universo foi criado. Este é o poder do nosso Deus, que do nada Ele cria todas as coisas, mesmo que vocês não estejam vendo um sinal do favor dEle. Perseverem, continuem crendo, não retrocedam, não abram mão das coisas excelentes, porque basta uma palavra e as promessas se concretizam. E ele no versículo 4, ele começa a dar alguns exemplos. Porque irmãos e irmãs, quando alguém dá um exemplo, favorece a compreensão, o entendimento. Ele está ensinando a eles. E aí ele cita homens do Antigo Testamento. E ele relembra o testemunho deles. Ele relembra Abel. Olha para Abel. Abel mesmo diante da oposição de Caim, correndo risco e morrendo por uma causa, ele não abriu mão da sua fé. Ele entregou ao Senhor as coisas excelentes, o sacrifício excelente. Irmãos e irmãs, um verdadeiro cristão não está apenas disposto a viver para Cristo, ele está disposto a morrer por Cristo. E ele cita o exemplo de Abel. Então continue dando adoração ao Senhor, preste o melhor louvor, o melhor culto a Deus. Olha para Abel. Nós já fomos ministrados sobre Abel. E depois ele cita no versículo 5 Enoque. Ele fala: olha para Enoque. Um homem diante de uma geração tão controversa, ele permanece firme, ele dá bom testemunho. A fé dele é algo tão real que ele nem morreu, nem passou pela morte. Ele foi trasladado aos céus. Enoque andou com Deus. E por fim, ele cita esse terceiro herói que nós vamos falar sobre ele hoje, Noé. Ele fala de Noé. Antes, porém, ele fala de algo extremamente relevante. Ele diz: olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês estão dizendo que vocês são cristãos, que vocês prestam culto a Deus, que Jesus é o caminho.
mas a atitude de vocês está sendo incoerente. E por isso ele diz: sem fé ninguém consegue agradar a Deus. E ele diz: porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele se torna o galardoador, o recompensador. Ele traz o cumprimento das promessas para aqueles que têm fé. Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. Porque aquele que contesta, aquele que começa a dizer: será que Deus existe mesmo? Por que não cumpriu? Não vai experimentar as promessas. E aí ele cita então esse terceiro herói, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Nos dias de Noé, o mundo estava corrompido. Nos dias de Noé, o povo estava apostatando. Eles deixaram de cultuar ao seu Deus. Eles se esqueceram de uma das promessas mais valiosas, de que Deus enviaria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que ele garantiria salvação. Eles se esqueceram que Deus vela pelo cumprimento das suas promessas. Talvez eles acharam que estava demorando demais. E por isso eles quiseram viver a vida adoidado. E foram pelo caminho da perversidade. Eles começaram a se envolver em relações sexuais ilícitas. E o intuito do coração era mal continuamente. Os relacionamentos eram marcados por trapaça. E é nesse contexto que Deus, ele vem para Noé. E ele direciona Noé, como diz o texto, a construir um grande barco, porque ele faria a justiça. 10 gerações haviam passado até que chegasse a Noé. Desde que Adão, no início de todas as coisas, havia passado pela queda. Foram 10 gerações até Noé. Aquela geração de 7, que era a geração santa, perfeita, separada por Deus para ser o seu povo, havia se unido à geração de Caim. Os casamentos foram contaminados. Não havia mais fidelidade. E esse povo foi corrompido. Se deixaram vencer pelo mal. Eles se esqueceram de Deus. Mas a Bíblia diz que houve ali uma solução. Todos haviam se corrompido. Mas houve um descendente de 7 que permaneceu firme no Senhor. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E por causa de um homem, havia esperança. Havia possibilidade. Porque ele não se deixou corromper. Então Deus ordenou a Noé. E Noé obedeceu e fez exatamente como Deus mandava. Porque Noé era homem temente ao Senhor, justo, ele andava com Deus. Deus falava, Noé obedecia. E assim era o seu caminhar. E ele falou, construam um grande barco. Ele deu as dimensões. Será de 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Um côvado tem o tamanho do antebraço de um homem.
45 centímetros. Você pode fazer os cálculos aí aproximados para ver o tamanho do grande barco que Noé leva 120 anos para construir. A Bíblia diz que Noé, ele era o pregador da justiça. E se ele era pregador da justiça durante 120 anos, eu creio que Noé estava ali construindo esse grande barco. E muitas pessoas não entendiam. E ele pregava para eles: olha, arrependam-se. Eu imagino isso. Porque se vocês não se arrependerem dos maus caminhos de vocês, se vocês não se voltarem para Deus, então será feita justiça. Deus fará justiça. Creiam nisso. Arrependam-se. Tomem uma posição. E eu imagino que aquele povo até zombava de Noé. Noé, ele construiu o grande barco. Irmãos e irmãs, prestem atenção que não foi salvo apenas ele. Ele era justo. A Bíblia diz que ele era o único justo. Mas juntamente com ele foram salvas 7 pessoas. Guarde esse número. 7 pessoas. Seus 3 filhos, e a esposa de cada um deles, e a esposa de Noé. Foi Noé e mais os 7. Ele era o único justo. Observe como Deus faz as coisas. Muitas vezes a minha atitude pode transbordar bênção sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre os meus vizinhos, sobre os meus familiares. Creia nisso. Uma atitude de bênção pode abençoar aqueles que estão à nossa volta. Mas uma atitude pecaminosa pode também respingar naqueles que estão à nossa volta. A atitude de Noé levou não apenas ele a experimentar a salvação, mas toda a sua família. Todos eles entraram na arca. Por quê? Porque Noé andava com Deus. É a bênção de geração em geração. O seu testemunho, a sua atitude, o meu testemunho, a minha atitude, pode reverberar nas vindouras gerações. Noé andava com Deus. E aí aqui no versículo 7 diz: pela fé, Noé é divinamente instruído. Deus deu os detalhes. Ele instruiu acerca dos acontecimentos. Eu vou fazer juízo. Noé, passa aí, vai construindo. É demorado, continua construindo. E ele diz: é necessário que os acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente, ele não via nada, não via sinal, não via possibilidade, continua construindo. Está percebendo? Você não está vendo um sinal da promessa, você não está vendo um horizonte, continue crendo. E aí diz aqui: e sendo temente a Deus. Noé não é um herói por acaso. Ele está na galeria da fé, na galeria da fama dos cristãos, do povo de Deus, porque ele era temente a Deus. E o que é um homem e uma mulher que são tementes a Deus? São pessoas que continuam crendo diante das adversidades. São pessoas que caminham crendo naquilo que está em Hebreus 11:1. Eu não estou vendo possibilidade, mas eu continuo marchando. Tem oposição, tem lutas, tem tribulações, tem levantes, tem enfermidade, tem obstáculos, mas eu não abro mão da minha fé, porque eu creio que o meu Redentor vive, aleluia. Eu continuo crendo. Tinha sinal de chuva, não tinha sinal de chuva. Noé era observado por Deus. Deus via a fidelidade de Noé, mas via também o coração mau daquela geração. Sabe aquele cântico que nós entoamos? Deus é o Deus que nos vê no secreto, Deus é o Deus que nos vê no oculto,
Deus é que vê quando nós encharcamos de lágrimas o nosso travesseiro. Ele sabe dos nossos conflitos interiores. E Ele não é um Deus sádico que fala, nossa, que bom que está sofrendo. Não! Ele se alegra com a prosperidade dos seus servos. Ele se alegra em responder as nossas orações. Mas os planos dele não são frustrados. Ele cumpre. É no tempo dele, da forma dele. Porque Ele é soberano. E nós somos vasos na mão do oleiro. Deus observava aquela geração. E Noé, ele cria nas promessas de Deus. Ele cria que Deus mandaria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Os planos de Deus não seriam frustrados. Porque havia um homem chamado Noé, um homem justo, temente ao Senhor. Então, irmãos e irmãs, Noé, ele foi um herói, não por um acaso, mas porque ele era temente ao Senhor. E como um homem temente ao Senhor, ele tinha zelo pelas coisas de Deus. A sua esperança estava em Deus, não nas circunstâncias, não naquilo que acontecia ao seu redor. E como um homem temente a Deus, ele não negociava princípios. Em dias que havia poligamia, prostituição, em que o povo praticava a imoralidade, Noé tinha uma mulher e agia num relacionamento de fidelidade para com ela. Ele foi responsável pela sua família. Ele orientou os seus filhos. Cada um dos seus filhos tinha uma mulher. Em dias de poligamia. Fidelidade. Deus via a vida de Noé. Em resumo, Noé andava com Deus. Ele caminhava pelos princípios de Deus. Ele obedecia ao Senhor. Sabe, Noé, ele foi temente a Deus, e por isso, um herói não por acaso. Mas como eu disse há pouco, Noé também foi considerado o pregador da justiça. Pedro, já no Novo Testamento, na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 5, Pedro diz assim, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Durante 120 anos. Noé, por obediência ao Senhor, ele aprendeu a fazer o que não era do seu dia a dia. Noé era agricultor, mas agora ele vai ser engenheiro, arquiteto, construtor, mestre de obras, enfim, várias profissões. Ele começa a construir o grande barco. E enquanto ele está construindo, eu imagino que muitos curiosos chegavam ali. Imagina, um barco com essas proporções. Nunca alguém havia construído algo dessa forma. Mas Noé, ele está ali todos os dias com a sua família, construindo o barco. E eu penso que os curiosos chegavam, questionavam a ele. E talvez faziam até piadinhas com a história dele. Lembre-se que ele era o único justo. A Bíblia não diz que os filhos, os 7 que estavam com ele, a esposa e a esposa de seus filhos, que eram justos. Noé era justo. Mas ele não se contamina. Ele não se deixa levar por aqueles que estão ao seu redor. Irmãos e irmãs, nós precisamos ser firmes na nossa fé. Eu fico muito triste quando eu vejo algumas postagens no Instagram, no Facebook, de pessoas que estão negociando princípios, que as suas atitudes são vergonhosas e envergonham o Evangelho de Jesus. Pessoas que não tomam uma posição diante de Cristo, porque a nossa vida prega essa justiça. E longe de nós sermos legalistas, porque nós não estamos aqui determinando limites para cada um de nós. Mas você sabe
que Deus tem requerido vida de santidade. Santidade ao Senhor. Mas algumas pessoas têm exposto à vergonha. Eu e você precisamos nos manter firmes, não nos deixando ser influenciados por aqueles que estão ao nosso redor. Eu imagino que muitas foram as críticas. Eu imagino que muitas foram as mulheres que talvez se ofereceram a Noé, a seus filhos, querendo pervertê-los do bom caminho, da sua fé. Eu imagino que muitos foram os manjares oferecidos, porque a Bíblia diz que cada um de nós é tentado na nossa própria concupiscência. E Noé era tão humano quanto eu e você, mas um homem justo, temente ao Senhor. E ele continuou, a sua vida era um testemunho vivo dessa palavra. A justiça de Deus era vista na vida de Noé. Noé, ele estava ali, o mundo pervertido, ele sendo, quem sabe, muitas vezes assediado. Mas ele continuava pregando, ensinando, vivendo a palavra de Deus. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Não foi um herói por um acaso. Temente a Deus, pregador da justiça. Mas por fim, você poderia dizer assim: quais são os obstáculos que ele enfrentou? Porque quando a gente pensa numa pessoa temente a Deus, a gente pensa que está num mar de rosas. Mas como eu já disse há pouco, foram muitos. Primeiro, a incredulidade, a desobediência daquela geração. Porque, irmãos e irmãs, ele era o único justo, o único. Olha quantas pessoas nós somos aqui hoje. Isso fortalece a nossa fé, porque eu sei que quando eu congrego, eu estou vendo outros irmãos que têm a mesma fé que eu, que juntos nós adoramos ao Senhor, nós somos encorajados, nós somos impulsionados, nós não somos a única igreja. Neste exato momento, muitas igrejas, milhões de pessoas estão reunidas no Brasil, no mundo. Falam de mais de 30 milhões de cristãos no Brasil, mais de 2,2 bilhões de cristãos pelo mundo. Nós não estamos sozinhos. Nós somos encorajados. Um justo. E ele não se contamina. Quem sabe você esteja sendo pressionado pelo sistema, os jovens na faculdade, alguém da sua família que ainda não entendeu a salvação. Quem sabe os amigos que fazem piadinha e você tem se envergonhado do Evangelho. Era o único justo, mas não se rendeu àquele sistema. Uma geração pervertida. E eu e você somos chamados a viver firmes na palavra, como o justo Noé. Noé, ele poderia ter se entregue ao ridículo. Alguém falando: Noé, você está louco. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Noé estava num lugar que era deserto. E aí ele começa a construir um grande barco. A Bíblia diz que subia do solo uma neblina. Não tinha chuva. Não tinha um rio perto que comportasse aquele grande barco. Mar distante. E aí chega um homem e começa a pregar que Deus vai mandar um dilúvio. E ele passa 120 anos construindo esse barco. Imagina você, ou eu. Noé preferiu ficar com a palavra de Deus. Noé preferiu obedecer ao Senhor. Muitas vezes, irmãos e irmãs, tem gente que fala assim: ó, você fica lendo muita palavra, vai ficar louco, viu? Ficou muito beato, agora é só coisa de igreja. Quantas vezes a gente já ouviu isso? A quem nós queremos agradar o coração, irmãos e irmãs? Noé quis agradar o coração de Deus.
120 anos, ele passa construindo firme no Senhor. Firme no Senhor. Qual foi o testemunho, qual foi o resultado da sua fé? Quais foram as promessas que se cumpriram na vida de Noé? Ele salvou a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não abra mão de orar pela conversão dos seus familiares. Creia nisso. Noé, ele salvou a sua família. Noé, ele condenou o mundo e ele se tornou uma referência. Mais de 4.000 anos e nós estamos aqui falando de Noé. Deus imputou justiça por meio de Noé. Ele se tornou o herdeiro da justiça. Foi salvo e justificado pela fé, pela sua fé. Às vezes a gente pensa que isso é coisa lá do Antigo Testamento. É coisa do Novo Testamento, a justificação pela fé, não do Antigo Testamento. Por que Noé foi salvo pela fé? É a graça no Antigo Testamento. Deus sempre foi um Deus gracioso. Sempre. A palavra de Deus nos diz, em Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39, que aquelas coisas que aconteceram lá foram para servir de lição para nós hoje. Diz assim, Mateus 24, 37 e 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, festavam, estavam aí nas suas orgias, não davam bola para as coisas de Deus, casavam, se davam em casamento, a vida ia acontecendo, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nem perceberam. A Bíblia diz que Jesus vem para buscar a sua igreja, os salvos. Muitos acham que é piada, a história da carochinha. Mas essa palavra é verdadeira. Vai ser como nos dias de Noé. E eles não perceberam. Senão que veio o dilúvio e os levou todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. O que aconteceu com Noé vai ser assim no final dos tempos, quando Jesus voltar. A vinda do Filho do Homem. Nós vimos na palavra muitos tipos de Cristo. Lembre-se que o texto diz que Noé era o único justo. O único justo. Nós vemos em Noé um reflexo, um tipo de Cristo. Por meio dele, por um justo, 7 foram salvos. Nos primeiros livros de Apocalipse, nós temos o relato das 7 igrejas. Não é acaso esse número. 7 pessoas foram salvas. As 7 igrejas de Apocalipse, o livro das últimas coisas, representa aqueles que vão ser salvos. A igreja de Jesus Cristo. Independente de uma região, placa de igreja. Todos que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia por 3 vezes, pelo menos, chama Noé de único justo. E o apóstolo Pedro, ele chama também a Jesus de o justo. Diz que quando Cristo morreu, foi o justo pelos injustos, o único justo que podia trazer salvação para todo aquele que nele crê. Quando eu e você recebemos a Jesus como Salvador, nós estamos vendo o cumprimento daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Aquele que garante vitória para o seu povo, diante do qual os demônios estremecem. Vidas são libertas, curadas, transformadas pelo Evangelho de Jesus, pelo único justo.
Eu não sei como você está aqui nessa noite. Como está o seu relacionamento com o Deus Todo-Poderoso? Quem sabe nessa noite o Senhor está nos chamando para um concerto. Foi Ele quem enviou o dilúvio. Foi Ele quem chamou a Noé e Noé obedeceu. Foi Ele quem enviou Jesus e Jesus obedeceu. Ele morreu, mas Ele ressuscitou para que nele eu e você fôssemos mais que vencedores. A arca tinha apenas uma porta. E Jesus disse: eu sou a porta. Ele é a porta de salvação. Sem Ele, todos nós estamos condenados à perdição. Porque nós somos injustos, mas justificados pelos méritos de Cristo. E todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, a esse é dado o poder de se tornar um filho de Deus. E nós vamos reinar juntamente com Cristo. A Bíblia diz que nós nos assentaremos juntamente com Cristo. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, Ele mesmo diz assim: ao vencedor, aos heróis, aqueles que não se deixaram sucumbir por esse sistema opressor e pecaminoso, não por acaso, mas pelos méritos de Cristo, alcançados por Cristo, eleitos por Cristo. Ao vencedor, aos heróis, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Já pensou que privilégio? Irmãos e irmãs, nesse mundo nós passamos por muitas oposições. Quem sabe você tem enfrentado muitas lutas que têm desanimado a sua fé. O conselho é o mesmo, a mensagem é imutável. Eu e você precisamos continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mesmo que você não esteja vendo um sinal desse favor. Fé é continuar crendo, mesmo contra as possibilidades. Mesmo que a gente não veja nada que seja palpável. Quem sabe você está aqui e você ainda não entregou a sua vida a Jesus. A porta ainda está aberta. Ainda é possível. E hoje Jesus te convida para entregar a sua vida a Ele, para ser o Senhor da sua vida. E um dia eu e você estaremos lá com Cristo, à esperança do reencontro. E aí não há tanto sofrimento por aqueles que partiram. Ontem foi sepultada a avó Vitória. Ela orou quantos anos pela sua conversão, Ney? 7 anos, orou pela conversão do Ney. Chamava nós aqui de, como está meu neto? Por isso que todo mundo chama ela de vó Vitória. Eu chegava, ela falava: e as minhas netinhas, como estão? É triste para a gente a dor da separação da vó Vitória. Mas nós temos esperança. Nós vamos nos reencontrar. E aí não haverá choro, nem ranger de dentes. Tudo isso já passou. Nem AVC que levou a ela. Nem ela precisou ficar entubada, sofrendo. Tudo isso já passou. Nós vamos só celebrar. Nós estaremos na plenitude da presença do Todo-Poderoso. Vamos nos colocar em pé. Feche os seus olhos. E fale com o Senhor agora. Quem sabe você precisa renovar a sua aliança com Deus, porque Ele tem uma aliança com você. Noé não abriu mão dessa aliança com o Senhor. Ele não negociou princípios. Ele não viveu de fachada. Ele não viveu um teatro. E Deus, que vê o coração, sabia da franqueza. E assim, houve salvação para ele e a sua casa. Em Jesus, a salvação para todo aquele que crê.
Senhor, muito obrigado pelo exemplo de homens que nos inspiram, nos desafiam. Nós oramos, ó Deus, como Tua palavra nos mostra, aquele centurião que se aproximou de Jesus e que disse: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Senhor, nós pedimos hoje, diante das nossas incredulidades, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, ajuda-nos, Senhor. Nós queremos perseverar na fé. Senhor, às vezes a dúvida, o questionamento tem penetrado o nosso coração, o coração do Teu povo. Nos ajuda quando a vida nos assalta, quando os temores nos inquietam, quando a oposição tira o sossego do nosso coração. Nos ajuda a descansar em Ti, crer, ficar firmes, como quem vê o invisível. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que recompensas os que Te buscam. Porque Tu és aquele que recebe os que Te procuram. Quem Te procura não é envergonhado. Meu Pai, se nessa noite há alguém que ainda não crê, nós pedimos que o Senhor ilumine o seu coração. Faça brotar a semente da fé. E declara a Tua vitória, Senhor. Ajuda-nos a caminhar na esperança do cumprimento das Tuas promessas na nossa vida. Nós lhe pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.